Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live. Boa noite, Andréia. Boa noite, Olga. Deixa eu aqui chamar a Olga para entrar comigo na conversa. Vou me apresentar brevemente no comecinho agora. Meu nome é Cláudia Lopes, sou psicóloga escolar, trabalho com educação inclusiva, e tem esse projeto aí de publicar alguns conteúdos na internet. Hoje a minha convidada é a Olga Takinami, vou chamá-la aqui. Ah, boa noite, Olga. Eu não consigo reprimir o meu pulo de felicidade toda vez que dá certo. É uma coisa que eu faço no Instagram. Acho que fiquei um pouco traumatizada com ele. Você já tá craque, Cláudia. Ah, sei. Ai, que bom te ver. Ah, então Igualmente. tá, vamos começar então a nossa live. Eu queria que você se apresentasse, então, Olga, apresentasse aqui pro pessoal quem é você, o que você faz, e aí a gente começa a conversar. Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite à Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês para socializar um pouco da minha vivência como professora, né? Trabalhei por 17 anos no laboratório de informática. E pensando em propostas para alunos com deficiência. Então, meu foco sempre Uhum, foi pesquisar essa área, pesquisar atividades, né, envolvendo as tecnologias, não só digitais, as analógicas também, para os alunos uhum, com deficiência, especificamente os alunos com deficiência intelectual, os uhum. alunos com um transtorno do espectro do autismo e, por último, assim, os alunos com deficiência visual, com baixa visão e cegueira. Certo. Ah, que legal. Nosso tema hoje é um tema muito instigante, muito interessante. Acho que a gente podia começar falando um pouco, Olga, você explicando um pouquinho, né? Acho que a gente pode explorar alguns temas aí, né? Do que é esse trabalho com tecnologia com alunos com deficiência, que às vezes pode parecer uma coisa meio estranha, né? Ah, mas tecnologia não é uma coisa difícil, o aluno tem uma questão cognitiva, será que ele consegue? Enfim. E aí eu acho que você vai poder explicar bastante para a gente sobre isso, né? Mas aí eu É, queria que você explicasse um pouquinho assim, o que é esse trabalho com tecnologia, né? Especificamente o nome aí da nossa live, né? O que é a aprendizagem criativa, né? é, o trabalho com as tecnologias digitais, né, que o Laboratório de Informática é um espaço onde a gente trabalhava com os computadores, né? Os alunos se apropriavam Uhum, é, do uso do computador, mas não como aula de informática. Então, o professor uhum, desenvolvia um projeto e nesse projeto, em alguns momentos, algumas etapas, entrava a pesquisa, entrava alguma produção em parceria com o laboratório de informática. tá. Não é só a questão da inclusão digital, né? Trabalhar, dar o acesso aos alunos com deficiência para aprenderem, e se apropriarem do computador, não é só a questão da inclusão digital. É a questão também, muitas vezes, de comunicação. Então, os alunos conseguem, de alguma maneira, desenvolver uma outra forma de comunicação utilizando as tecnologias digitais, né? Então, eles têm alunos que quando chegam no laboratório, veem o computador pela primeira vez, assim, só ficam Uhum, apertando o teclado, 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 até ele entender que quando ele aperta no teclado, tem uma ação ali no monitor, que é uhum, ele faz a ação para que aquilo aconteça no monitor. Então, tudo isso, para ele entender, não é uma coisa simples, principalmente para os alunos com uhum. deficiência intelectual.
mas é possível, assim, né? É Sim, bastante possível. E, assim, a gente teve muitas experiências de alunos que ensinavam os pais de como usava o computador, né? Em reunião de aham, pais, em reuniões que aconteciam nos sábados letivos, então do aluno ensinar ao pai. E aí a gente via o quanto aquilo tinha sido significativo para eles, né? que E tem essa aí, coisa intuitiva, né, no uso do computador, do celular, e, sim, e os alunos se apropriam, né? Eles vão. Eu vi uma vez uma cena, eu estava observando uma aula no AEE, né, no Atendimento Educacional Especializado, uma aluna da EJA, né? Aí a professora conversa com ela, falando, fala para a Cláudia aquela novela que você gosta. Ela, assim, uma adulta já, com deficiência intelectual, não escreve, mal conseguia reconhecer o nome, ela vai e digita o nome da novela, assim, mas foi tão rápido que eu não consegui prestar atenção. Ela digitou e já colocou no YouTube e já começou a passar o vídeo, né? E aí, assim, é algo que completamente deixa a gente totalmente surpreendido, né? Porque você imagina que eles não vão conseguir fazer, ou que não vão conseguir se apropriar, mas eles vão usar aquela ferramenta, né, muito intuitivamente e para responder uma necessidade, né? Não, eu quero ver a novela, eu vou e aprendo, né? é verdade, é verdade. Eu também vivenciei, assim, alunas adolescentes que sabiam colocar, assim, no YouTube artistas que a gente não conhecia, né? Como que você Uhum, coloca? E ela é, sabia, ela utilizava de recursos, assim, que ela ouvia as músicas que ela queria. Ela não ouvia porque uhum, só tinha aquilo para ela ouvir. Não, ela sabia buscar no YouTube a música do artista que ela queria ouvir. Isso acho que foi bastante interessante. Então, assim, isso mostra também que assim não precisa o aluno estar alfabetizado ou se apropriar da leitura e escrita para estar utilizando, né? Eles conseguem utilizar do jeito deles. E aí, Cláudia, a gente sempre trabalhou no laboratório, sempre, na maior parte das vezes, uhum, com projetos, né? certo. Então, assim, existiam as atividades sequenciadas, mas a gente sempre trabalhou com projetos, né? Então, o professor ia com os alunos no laboratório, né? E eles normalmente traziam uma proposta. Estou trabalhando um artista, Uhum, é, ele trazia a proposta e a partir daquilo, o que, que o laboratório poderia contribuir? E a gente tá. colocava o recurso do laboratório no projeto que o professor Tá. desenvolvia. Isso é importante, né, para o pessoal entender o que que é o trabalho do laboratório, né? Que é o que você está falando. Não é aprender aulas de informática, não é isso. Mas o laboratório ele se articula com o conteúdo que os alunos estão desenvolvendo lá na sala de aula e vai fazendo essas atividades, né, de projetos. Eles vão utilizando Sim, o equipamento, a linguagem, enfim, dentro de sim, assuntos que eles estão aprendendo, que estão explorando, né? Então, o sim, foco é o trabalho com projetos, né? isso. Tá. E isso trazia, a gente sempre percebeu isso, né? Em parceria com os professores, porque assim, os alunos iam para o laboratório, mas assim, havia uma formação com os professores, né? Então, Uhum. horários de formação, os professores também recebiam formação no laboratório de informática para se apropriarem das tecnologias também, né? Tá. E o que, que é legal? Aí, depois, em 2015, 2016, a gente ouviu falar sobre a aprendizagem criativa. E Tá. fomos pesquisar um pouco para saber o que, que era isso. Que E, é para nós, recente, né, Olga? É uma coisa relativamente recente, essa. Não o, recente, assim, tem umas raízes ali, mas que começa a ter é, uma popularidade maior nessa época aí, né? e aí o termo Hum. começa, a gente soube desse tema, fomos pesquisar Uhum. e a gente viu que muita coisa do que a gente fazia na escola
tinha a ver com a aprendizagem criativa, né? Então, assim, é um termo que foi criado por Mitchell Resnick, que é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá dos Estados Unidos. Ele tem um laboratório de mídias, né? Eles trabalham num laboratório de mídias, onde eles pesquisam formas de aprendizagem, como trazer a aprendizagem de uma maneira mais interessante para os alunos. E quando a gente vai pesquisar, a gente vê que muitas coisas do que se fala de aprendizagem criativa, a nossa escola trabalhava. Então, eles falam que tem o pilar dos 4 P's da aprendizagem criativa. Um dos P's é o projeto. A gente sempre trabalhou muito com projetos na escola. Em alguns momentos não envolvia o laboratório, mas os professores trabalhavam com projetos porque se acreditava que isso era uma forma significativa para os alunos. O outro P era o P da paixão, então, das pessoas se envolverem com o tema, né? Não só os alunos, mas os professores, em alguns projetos a escola toda se envolvia. E como que a gente percebia isso? Às vezes, de final de semana, o professor enviava mensagens, ligava, olha, eu achei isso, o que você acha? Você já... Então, assim, não era só no horário de trabalho, né? Mesmo fora do trabalho, a pessoa estava envolvida, estava pensando naquilo. O outro P é o trabalho em pares. Então, o trabalho entre professores, entre os funcionários da escola, os alunos entre eles, com os professores. Então, é um trabalho que não acontecia sozinho. Ele precisava da parceria dos envolvidos ali no projeto. E o quarto P, que é o play em inglês, mas aí aqui no Brasil, em português, foi traduzido para o pensar brincando. E é aprender de uma maneira lúdica, divertida, né? Do jogar, do brincar, mas de uma maneira que fosse significativa para o aluno. Então, assim, ele vai aprendendo, construindo, se divertindo, mas ele vai aprendendo, aquilo vai se tornando algo significativo, né? Ele tem uma frasezinha, né, que eu li num texto que ele fala que é o brincar sério, né? Que você não brinca, não é uma brincadeira assim, sem um propósito, né? A criança ela está envolvida naquilo, ela está querendo uma resposta para um problema e ela vai, então a brincadeira ela tem esse caráter, né? Não é uma coisa que é aleatório, sem finalidade, né? Ela tem uma finalidade, né? Mas é muito interessante você estar falando, né? Que é uma espécie de uma coincidência eu diria que são de boas práticas educativas, né? A prática, a sua prática, a prática dos alunos da escola no laboratório e um desenvolvimento de uma pesquisa, né, no MIT, quer dizer, altas esferas ali pensando a aprendizagem, né, como promover a aprendizagem e como isso se coincide no tempo por ambos estarem buscando isso, né, a motivação, o que engaja o aluno, o que dispara uma boa aprendizagem, né? Então, acho que isso é muito, muito legal, né? Não é uma coincidência por acaso, né? Esse encontro para a gente foi bastante significativo, porque assim, a gente via que os resultados eram positivos, mas quando você descobre que tem alguém estudando sobre isso e que você está nesse caminho, que todo um grupo está nesse percurso, fazendo o mesmo percurso, isso é muito, assim, valoriza o trabalho que a gente entendia que era certo, né? Mas aí passa a ter, assim, um embasamento teórico daquilo, da nossa prática, né? Que é o que a aprendizagem criativa acaba trazendo para o trabalho que foi desenvolvido. Tá. E a aprendizagem criativa, né, esse trabalho, o Mitch Resnick, né, é o responsável pela criação do Scratch, né? Você podia falar um pouquinho o que é e as suas experiências, né, com
com o uso do Scratch, dos alunos, os alunos, né, com deficiência, né? Como é que abordam isso, como é que utilizam? O Scratch é uma linguagem de programação, né, para crianças. Ele foi criado lá também no Meet pelo Mitchell Resnick. E num primeiro momento, a gente, assim, você fica, nossa, mas é uma coisa tão, né? Será que os alunos vão entender? É muito abstrato pensar a questão da programação, né? Num Você primeiro fala momento. a frase linguagem de programação já dá medo, né? Eu já fico assustada quando escuto essa expressão, assim, falo, o que é isso, né? Quem é de humanas já fica assustado. Mas o que é isso, né? Mas eu acho que assim, acho que por trabalhar numa rede também que sempre acolheu as propostas, né? O fato de eu estar num laboratório que atendia alunos com deficiência, assim, a gente sempre pôde fazer tudo que os demais laboratórios de outras escolas faziam, né? Então, participávamos de eventos, participávamos da Semana de Educação, como os outros alunos. Isso a gente permitiu uma proposta pensar inclusiva mesmo, né? Permitiu que a gente entendesse que, assim, peraí, esse Scratch está chegando para os outros alunos, como que a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos? Né? Isso foi um desafio bem grande. E trabalhar a questão da linguagem de programação, trabalhar com o pensamento computacional, né? Como funciona, como que é um pensamento computacional? E a gente pensar sobre isso, estudar o que são algoritmos, você vai estudando e assim, o grupo de professores também, e tenta ver como que isso pode ser traduzido para os alunos. Como que a gente ia introduzir esse tema com os alunos, né? E claro, tudo tinha que ser no concreto, e nós levamos outras pessoas também já faziam, mas a gente tentou trazer assim, trazer imagens de robôs e mostrar para eles que os robôs, eles faziam as coisas que a gente mandava. O robô não tem vida própria, como tem um ser humano que, quando quer tomar água, pega um copo, enche de água e toma. O robô, se você não falar as etapas para ele, ele não faz as ações. Né? Então, a gente fazia dinâmicas com os alunos, né? Principalmente com os alunos com deficiência intelectual, para eles entenderem o que era um robô e precisava de programação. Então, os professores eram extremamente cuidadosos, faziam aquelas roupas de robô com EVA cinza, com velcro. Então, o aluno que era o robô, ele né, se caracterizava. Não podia tomar iniciativa, ele tinha que esperar o pessoal falar para ele o que era para fazer. Né? E aí a gente colocava situações bem concretas e atraentes. Por exemplo, o robô tinha que chegar num lugar e pegar uma bala, por exemplo. Chegar lá e conseguir pegar uma bala. Então, ele ficava a uma certa distância da mesa, via a bala, e um colega ou os colegas iam falar para ele que ações ele teria que fazer para chegar até a bala. Né? Então, ele estava vestido, ele sabia caracterizado, ele sabia que era o robô. E era legal isso, porque quem ia programar falava, anda, mas anda quando? Anda como? Como se você não disser, ele anda, passa vai a mesa. Andando. Então, e isso a gente ia construindo com os alunos, para eles entenderem o que era anda, anda quanto? E às vezes, assim, eram poucos passos, eram 5 passos. Quantos passos os alunos o robô tem que dar para chegar até a mesa? 200, 300. Aí a gente percebia que assim, os conceitos, a quantidade de números também, às vezes, precisaria ser trabalhado, né? Então, a lateralidade, esquerda, direita, virar,
O que que era isso? Então, tudo isso foi legal porque, assim, a gente pensava numa coisa e quando ia fazer com os alunos, percebia que tinha muito mais outras coisas que precisavam ser trabalhadas, né? E quantas possibilidades? É um exemplo do número, é um exemplo bem clássico, assim, né? É um aluno que tem uma questão, não domina a correspondência numeral quantidade, ou não consegue fazer uma estimativa, assim, né, diante do papel ou de uma situação mais formal de aprendizagem, pode não conseguir, mas de repente diante de um desafio, o quanto que isso é motivador para ele, né? Sim, Aprender isso e colocar isso na prática, né? sim. É o P da paixão aí, né? Tem outro sabor, né? Que é justamente a questão da motivação, né? Que impulsiona para a aprendizagem, né? E E era aí vão aparecendo essas situações, né? Na situação de programação você vai percebendo quanto que vai aparecendo, né? Sim. E também numa situação de um programador também isso acontece, né? Uhum. Os erros, os acertos, ele vai testando até conseguir acertar, né? Uhum. E era legal também os robôs, porque assim, quando eles chegavam perto da bala, eles esqueciam a programação, né? Porque eles já pegavam a bala, já descascavam, mas espera aí, você é um robô, tem que esperar alguém falar o que você tem que fazer para depois agir. Você não pode agir Uhum. por conta própria, né? Então, isso Uhum. tudo era legal que acontecia porque a gente ia discutindo com os alunos, né? Então, Uhum. depois íamos para o laboratório, eles assistiam vídeos de robô e a gente ia explicando, tá vendo? Ele está fazendo isso não porque ele quer, porque alguém escrever o que ele tem que fazer e ele só cumpre isso que alguém falou para ele, né? Uhum. E nós trabalhávamos dessa maneira. E não tinha uma etapa, exatamente uma sequência de como fazer, mas ao mesmo tempo a gente já apresentava o Scratch para eles, Ah, porque o Scratch, assim, é uma linguagem de programação, mas não é só criar uma programação com eles, né? Você consegue fazer, ele tem outros recursos que você consegue utilizar é, dentro de um contexto, de um projeto que o professor trazia, por exemplo. Ele uhum. permite, é legal quem não conhece dar uma olhada, ele permite, por exemplo, que você remixe jogos que estão prontos, né? Tá. Então, por que que para a gente isso foi importante? Porque muitas vezes os alunos queriam jogar, mas os jogos que eles tinham acesso ou exigia que eles fizessem uma leitura, eles não liam, para conseguir jogar. Aí acabavam dependendo de alguém, e às vezes 12, 13 alunos na sala com dois professores, a gente não conseguia. Ou quando eram jogos que eles conseguiam jogar, um jogo de memória, por exemplo, as peças viravam muito rápido. Quando o aluno ia Tá. tentar Aham. brincar, o jogo já tinha passado a vez dele, já. E com o Scratch, não. O jogo de memória, ele passava rápido, mas aí você podia programar para que o tempo fosse maior. Tá, tá. A gente conseguia colocar. Teve um projeto, por exemplo, a professora fez era um projeto, eu não sei, era alguma coisa com bolo de cenoura. Ela começou a Ah, plantar a cenoura com os alunos na horta, né, até colher a cenoura e fazer o bolo. Mas nesse percurso, enquanto ela ia cuidando da cenoura na horta, ela fez fotos de etapas dos alunos na horta e transformou isso num jogo de memória. Então, os alunos iam no tá. laboratório e jogavam o jogo que eles apareciam. Então, isso era Uhum. extremamente significativo para eles. E você está falando interessante porque ele entra nos jogos, né, nos programinhas, nas coisas feitas com o Scratch, e ele pode fazer também essa engenharia reversa, assim, né? Ele tem como ele olhar a programação, né? Como é que aquele bonequinho anda, ou por que aquela carta vira. Sim, É este sim, comando, né? Então ele sim. consegue compreender o processo, né? Ou perceber que existe um processo para que aquilo funcione daquele jeito, né?
E assim, dependendo da turma, eu tenho até aqui, a gente tem alguns comandos do Scratch aqui, olha. Ah, Então, espere até, né, tem aquele, o do início do jogo, eu não sei onde está. Então, a aqui, gente vai tem para... os cartões, né, que a gente trabalhava em dinâmicas com eles, para eles entenderem o que Uhum, significava. Uma coisa é entender aqui, né, e outra aham, coisa é apresentar direto no Scratch, e é muita informação, né, então acabavam tá. se perdendo. Então, era possível trabalhar com cartões, apresentar é, os comandos para eles vivenciarem com o Tá. próprio corpo, e depois eles viam Ah. essas ações no programa. O interessante, né, da linguagem, né, do pensamento computacional, que ele não necessariamente ele é feito no computador, né? Existe uma preparação, existe uma organização desse pensamento, né, do que um planejamento, né, para antes de chegar no computador. Tem uma colega nossa que trabalha, acho que está até aqui a Sinira, eu vi ela passando, né? Eu acompanhei o trabalho que ela fez com os alunos no AE, justamente usando isso, era antes do Scratch começar, era, né? Então eles fizeram jogos, fizeram projetos usando esses sinais que você está mostrando, né? E aí planejando antes de chegar no computador, que tem a ver Sim, com o pensamento computacional, né? Como você organiza algo e para funcionar, né? Um planejamento, né? Que é uma capacidade cognitiva extremamente refinada sim, e para os alunos que têm uma deficiência intelectual é fundamental que eles tenham oportunidades de desenvolver isso, porque muitas vezes ali, né, naquela muvuca, ele não tem o tempo necessário para poder exercitar isso. E aí você podendo oferecer uma atividade onde ele consiga, né, olhar isso, é como se fosse um slow motion, né, ele dá aquela parada, ele vê o que vai acontecer depois, ele testa, aí vê que não deu certo, aí ele volta. Então, a isso. ideia desse pensamento computacional, essa organização, né, ela é fantástica, porque a linguagem, né, o Scratch, esse tipo de proposta, ela trabalha justamente isso que eles mais precisam, né? Isso. Porque eles vão vendo isso no concreto, né? Eles vão Uhum, vendo as situações, as mudanças acontecendo no concreto. E acho que sim. isso é legal, né? E o Scratch também, fazendo um pouquinho de A propaganda. Cineira está lá, a Cineira está nos assistindo, Cineira. Ah, Falei de sim. você agora. Mas é muito legal. E assim, como uma proposta, né? Eu acho que é uma coisa assim, eu sou muito entusiasmada com isso. Eu acho que é uma proposta muito interessante para o AE, né? O atendimento educacional especializado. Porque se aproveita de um recurso que existe na escola, que é o laboratório, uma área de pesquisa aí, né? Você tem os professores que estudam isso, pesquisam, você tem os professores do laboratório que podem ajudar e que Sim, vai ali para mim é uma das regiões aí, focais aí, que é a questão do raciocínio, né, do desenvolvimento cognitivo, que é muito difícil você separar isso de uma forma, como é que eu vou treinar cognitivamente um aluno? Não dá para você fazer isso artificialmente, né? Você tem que criar boas situações que para tenham que que sejam motivantes, né, que o sim, aluno que ele se envolva de uma tal maneira que ele consiga se arriscar ali naquilo e superar, né, se predispor a superar as dificuldades, né, para poder fazer. E ele, de fato, ele propõe um desafio cognitivo mesmo, né? Então ele tem que planejar, ele tem que esperar, ele tem que flexibilizar, todas aquelas questões das funções cognitivas, né? O tempo sim, todo o aluno está trabalhando com isso. E para quem tem uma deficiência intelectual, é uma necessidade assim, muito, muito forte, né? Então sim, acaba sendo um instrumento fantástico de trabalho, né? sim, sim.
e assim, ele vê a ação acontecendo, né? Ele faz a programação e o que ele programou, ele vê em seguida acontecendo. Então, isso é muito legal. Aqui, eu trouxe aqui, acho que vocês já conhecem, alguns cartões de sugestões que existem, né, no Scratch. Normalmente, assim, eu gosto bastante, muita gente faz isso, de trabalhar com o nome, o próprio nome, né? Anime seu nome. Então, você pode pôr ali as letras do nome e fazer, programar para que cada letra faça uma coisa, que toque um som, que gire, que subdiga. Então, isso é bastante legal, assim, de perceber. E nome, né? As letras do nome é bastante significativo para eles, Sim. então eles acabam se interessando bastante. Aqui o cartão, como foi usado por alunos de baixa visão, a gente fez num tamanho de letra e contraste também para que os alunos conseguissem visualizar, né? Na época que a gente fez, ele vinha em inglês, uma letra menor, né? E aí a gente foi fazendo uma adaptação do material para que os alunos conseguissem entender. Alguns a gente plastificava, mas por conta da baixa visão, às vezes a questão do reflexo, né? Não permitia os cartões. Olga, legal você falar isso, porque você desenvolveu um projeto com alunos com baixa visão, né? Aí você podia contar também um pouquinho como é que foi isso. Os alunos cegos, né? Foi com alunos cegos e alunos de baixa visão. Mas, de verdade, os alunos cegos eram o maior desafio, porque assim, eu nunca tinha trabalhado e foi a professora que me procurou para desenvolvermos um projeto. Foram, assim, 3 meses, Cláudia, que você não imagina. Você pensa que são só os alunos que são desafiados, Olga? Não, os professores também são o tempo todo. Desafiados. E a gente tem que aceitar. Como assim? Vamos lá. Eu não sei. A gente vai poder juntos, né? Quem tá aí, eu tô vendo algumas pessoas que eu conheço, assim, as pessoas sabem, assim, a gente nunca tinha muita certeza, vamos tentar, você topa, não é certeza que a gente vai conseguir fazer, assim. Mas, assim, conseguíamos fazer coisas bem interessantes. E os alunos com cegueira, quando a professora veio procurar, foi, assim, bastante desafiador. Porque, assim, ela falou assim, os Legos é tão legal, né? Eu queria trabalhar com eles. O que você tem para propor para eles? Eu falei, muita coisa. A gente fazer coisas maravilhosas com os chegava em casa. Tinha que pesquisar. E não tinha, Cláudia, não tinha nada em português. Então, era literatura estrangeira, né? Como trabalhar conceitos, como trabalhar, apresentar as tecnologias para os alunos, né? E como que... e aí, assim, o que era legal, né? Esse trabalho em pares, em parceria, a gente, no laboratório de informática, quem é professor de laboratório de informática sabe disso, assim, a gente é muito parceiro, né, em compartilhar conhecimentos, em compartilhar descobertas, e numa dessas, uma amiga muito querida, ela falou assim, sabia que eu já vi uma propaganda que mostravam tecnologias antigas para crianças e falavam assim, o que é isso? E a criança não sabia, né? Então, apresentava um telefone super antigo, aqueles de discar, né? Sim. E a criança não sabia o que era. Ela comentou isso, eu falei, nossa, isso fica legal para trabalhar com os alunos, porque eu já vinha pensando em como iniciar, e não tinha ideia nenhuma. Já estava lá, já tinha saído do serviço, mas estava com a ideiazinha. Calma. Aquele bichinho, né, pensando. Sim, desculpa. Imagina. E aí, surgiu a ideia, conversando com as professoras. Desculpa, vou só tomar um golinho de água. Não, por favor, toma. Vou tomar um pouquinho também aqui, então.
Aí, o que aconteceu? Numa reunião com os professores, a gente pensou numa dinâmica com os alunos para iniciar tecnologias, de juntar tecnologias antigas e mostrar o que era essa tecnologia atualmente. E aí, o que a gente conseguiu? Ferro antigo, sabe aqueles ferros que colocava carvão dentro, super pesados? Então, ferro antigo, colher de pau, disquete, fita VHS, nós trouxemos fita cassete, trouxemos várias dessas tecnologias, né, antigas, mostramos para os alunos, né, e aí os alunos, aquele telefone de discar também, porque tinha na nossa escola um modelo super antigo, aqueles pretos bem pesados. E aí a gente apresentou para as crianças, falamos do projeto, o que era, como seria, e que assim, a gente ia apresentar objetos que talvez eles não conhecessem, e que eles teriam que contar para a gente o que eles achavam que era aquilo. E foi muito legal o ferro de passar, porque quando a gente mostra o ferro, eles tateiam, né? Ferro. O ferro abre, porque tem a parte de colocar o carvão, né, em chama, para aquecer, para depois passar. Ela percebe que abre e ela fala: nossa, saquei, isso é muito fácil, entendi o que é isso. Eu falei: nossa, que legal, será que tem, né, na casa dela, a avó dela, não sei. Ela falou: é uma marmiteira. A pessoa abre, põe a comida lá dentro. Aí tinha um pininho para fechar, né? Fecha, tem até lugar para segurar e vai trabalhar. Nossa, mas a pessoa vai carregar esse peso todo por causa de uma marmita. A pessoa já leva a marmita e já faz uma musculação, né? E aí nós falamos assim, a gente não fala o que é e mostra, e apresenta, né? Olha, hoje em dia é isso aqui. Eles apalpavam e falavam: nossa, o ferro de passar? Mas não tem fio. Mas antigamente tinha. E isso era legal porque a gente começava a discutir as tecnologias com eles, né? O telefone é a mesma coisa, porque eles não tinham telefone em casa, era só o celular. E aí eles falavam assim: o que essas bolas que disca, né? Por que tem essas bolas que faz som? Porque tudo que fazia som chamava atenção. Aqui, cada número é numa bolinha que você vai discando. Aí eles falavam assim: nossa, pra gente é muito mais fácil assim, porque a gente consegue saber onde estão os números, né? E aí a gente vai discutindo o que é essa tecnologia, que é o que o homem vai inventando conforme a necessidade que ele vai sentindo, né? Então, trabalhávamos isso com eles, o que existia, o que não existia, né? E o que poderia estar sendo criado. E aí uma dessas alunas, ela falava assim: nossa, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer, eu quero ser cientista, eu quero inventar uma televisão que quando eu colocar a mão eu consiga saber o que está passando na tela. Eu quero criar um garfo que tenha pontas arredondadas para não machucar a boca das pessoas cegas quando elas forem comer. Então, assim, a gente foi vendo que a gente estava no caminho, né? Que era isso mesmo que os alunos, que estava sendo significativo para eles, porque ele fazia pensar sobre e eles traziam questões para a gente. E a partir daí chegava a parte mais difícil, que era começar a trabalhar com o conceito de máquinas simples, né? Porque assim, tudo isso, trabalhar, discutir a questão das tecnologias para começar a trabalhar com o Lego, mas não é trabalhar de fazer qualquer montagem, de fazer construções, de fazer montagens que de fato eram significativos, que trouxessem conceitos ali para os alunos. E aí eles tinham alguns conceitos que a gente tinha que trabalhar com os alunos e a gente não sabia como trabalhar.
A roda, por exemplo, foi uma invenção, não era um conceito físico, mas assim, a roda, por exemplo, o eixo, né? Que tinha a roda, o eixo. Como que a gente ia apresentar o eixo, trabalhar esse conceito de eixo com os alunos? Não dava para trazer um carrinho e falar, olha, tá vendo isso que liga as rodas? Chama eixo, não era isso. A gente precisava construir com os alunos. Aí, de novo, começou aquele momento de grande, de noites muito longas pensando. Mas aí, o que a gente pensou? Aí fui pesquisar, conversar com físicos, porque eu falei, gente, alguém tem que ajudar a gente, né? E aí, o que me falaram? As pessoas, quando inventaram o anterior ao carro, como que as pessoas moviam as coisas que eram pesadas? Eles colocavam um tronco de árvore embaixo de coisas pesadas, iam rolando, depois colocavam, né, o tronco lá na frente, iam rolando mais um pouco. Falei, tá bom, então é mais ou menos isso que a gente vai pegar carona, né? Então, assim, aí a proposta com os alunos, o que foi? Pegar uma coisa extremamente pesada, então pegar uma caixa e lotar de livros de maneira que eles não conseguissem empurrar com os braços. E aí, o desafio para eles era empurrar essa caixa até o canto da sala, vamos ver como que vocês conseguem fazer isso? E eles falavam, não, impossível, a gente não consegue, né? E aí a gente apresentava cabos de vassouras e falava, nossa, isso daqui, será que ajuda em alguma coisa? O que vocês acham? Que aí eles testavam de várias formas, colocavam dentro da caixa e tentavam puxar, colocava cruzado e nada dava certo, né? E aí eles tentam, de alguma maneira, colocar embaixo da caixa, depois de muitas tentativas, né? Coloca uma, não pensam em colocar as duas no mesmo sentido, mas colocam uma e percebe que tem um certo, que até então eles não conseguiam mover nenhuma, eles percebem que, claro, a gente ajudou eles a colocarem, aconteceu alguma coisa lá, né? Aconteceu. E aí eles começam, peraí, cadê o outro cabo de vassoura? E se a gente colocar embaixo, né? E aí quando a gente ajuda eles a colocarem, nossa, quando eles conseguem fazer aquela caixa que até então não saía do lugar, se mexer, se mover, é uma alegria, assim, tremenda. E aí, a partir disso, fazer a relação com as peças do Lego, né? Falar o que é o eixo, apresentar o eixo. Você está falando, eu estou aqui viajando, né? Pensando que é a reconstrução da história humana, né? Você ir lá, sabe aquela cena do 2001, né? Que os primeiros homens ali, os primatas ainda, vão com aquele pedaço de osso e descobrem que aquilo pode ser... É isso, né? A gente reconstrói com as crianças a história da humanidade, né? E é isso que é a grande tarefa do ensino, né? Não é uma coisa que você pode falar, né? Você não pode simplesmente falar, então é assim, o eixo é assim, né? Mas você tem que proporcionar uma experiência para que ele você consiga colocá-los na mesma situação, problema, que os nossos antepassados tiveram, e para que eles resolvam, né? Esse é o movimento, né? Essa criação dessa experiência. E isso cria uma marca, né? Um aprendizado que fica, né? Isso aí marca de uma tal maneira que transforma, né? E faz com que ele acesse ali e consiga avançar, né? E fazer outras relações, né? Mas fantástico isso. E aí os outros conceitos de máquina simples também, a alavanca, a engrenagem, a gente foi propondo desafios e eles foram descobrindo. A da alavanca, por exemplo, eu não lembro exatamente porque isso foi em 2014, Cláudia. Está nos seus registros, Olga.
Seu querido diário. Ah, alavanca, esse seu convite me fez buscar muitas coisas. Não, A isso aí. alavanca, a gente, eu não lembro exatamente o que a gente propôs, mas eu lembro que a professora tinha sido uma atividade que eu falei, nossa, acho que eles não vão aprender, não vai dar certo. E a professora que estava junto, ela deu uma sacada, ela teve uma sacada e falou assim: então, gente, agora a gente vai explorar aqui na sala tudo que vocês acham que tem alavanca. Então, era ali na janela, na porta, e aí os alunos começaram a descobrir. Então, assim, a gente trabalhou o conceito, que agora de verdade eu não lembro como foi, e aí eles tinham que mostrar pra gente que eles tinham entendido, e eles conseguiram encontrar. Então, eles falavam. E aí, assim, em outros momentos, né, quando alguém falava da alavanca, e aí os alunos falavam, por exemplo, a maçaneta da porta é uma alavanca, você sabia? Aplicar, transferiam, né, aquilo para Eles outras. tinham aprendido. E depois dessa vivência com eles, assim, num primeiro momento a gente deixava eles explorarem o Lego de uma maneira mais exploratória mesmo, né? E aí, de novo, um grande desafio, porque assim, os alunos videntes, né, quem enxergava, para construir alguns conceitos, eles tinham as placas modelo que o aluno podia olhar ali e construir, ou a partir dali ele fazia outras construções. Os alunos cegos não conseguiam ter acesso. Como que a gente ia transformar, como que a gente ia criar alguma coisa que se assemelhasse ao cartão, que o aluno entendesse e falasse, ah, tá bom, a gente vai fazer. Né? Não era descrição que ia permitir, mas e como que deveria ser. Então, isso, nesse momento, assim, mais do que nunca, todo o processo, claro, foi importante, mas, assim, a parceria com o professor especialista de deficiência visual, né? Então, o que eu aprendi? Que precisava ter um espaço delimitado, que no caso a gente usou a tampa, né, da caixa de Lego, então aquilo era delimitação. Quando eu ia falar mais no canto superior direito, o aluno sabia daquela delimitação e aquilo delimitava o espaço que eu estava falando com ele. E os modelos a gente construía anteriormente. Então, por exemplo, o eixo, eu tinha um eixo e duas rodas, né? Dava um modelo, ele ia construir. Eu já deixava o modelo e as peças que ele ia usar num primeiro momento, só as peças que ele ia usar, para ele tentar copiar a partir do que ele apalpava, a partir do que ele percebia que estava pronto, ele conseguia construir. E aí a gente foi Que aumentando os vai desafios. num grau de complexidade, né? Você começa com Sim, uma coisa mais simples e as depois. peças se movem, né? E aí, num segundo momento, a gente começa na caixa 695, ai, 6, me perdi, sabe agora o São nome da kits, né? É um kit mais básico e depois são caixa, kits mais com peças avançados aí, né? Com... das caixas vermelhas. E a gente conseguiu chegar numa montagem que tinha motor, com os alunos cegos faziam toda a construção. Então, quando chegava nas peças menores, o que era referência para os alunos eram a Verônica, minha amiga, ela está me ajudando. Obrigada, Fê, 69, que são as peças menores. Então, eles tinham as bases, né? E aí tinha as bases e o professor falava para gente como que o aluno conseguia se localizar ali. Né? Então, na horizontal, conta quantos pinos, na vertical, de baixo para cima, quantos pinos, e aí ele ia conseguindo fazer as montagens. Nossa, que é um material assim muito adequado, né, para quem é cego, enfim, porque ele é um material tridimensional, tem lá o Lego, tem as bolinhas, né? Ele tem as marquinhas. Então, Sim. com a manipulação, o aluno vai conhecendo, uma vez que ele aprende
aquele kit básico, ele pode fazendo outras relações, fazer coisas muito, sim, muito legais, né? sim. Cada vez E eu mais complexas. assim que experiências de colégios americanos que os próprios amigos, né, de alunos cegos faziam a descrição no áudio para que o aluno Uhum. conseguisse construir. Então ele falava, fazia a descrição e a partir da descrição o aluno conseguia fazer a montagem. No nosso caso eram crianças, né? A gente Uhum. poderia fazer de outra maneira, tinha que fazer de outra maneira. E aí essa foi a alternativa que a gente foi conseguindo. Então, por exemplo, quando os alunos conseguiam construir um carro, a gente construiu o carro, mas tinha que testar ele, né? Então, faziam uma corrida de carrinho. Hum. Nós tínhamos uma rampa enorme na escola. Estou ouvindo o sininho. Você ouviu, meus? Ouvi, ouvi. Eu sou um pouco aqui, né? Eu fico. Sinal que a gente está há 50 minutos já na nossa live. Então, Nossa, nossa, passou super rápido, Olga. passou, É, Cláudia. e aí, então, a gente tem que ir se encaminhando aí para o final, né? Mas você estava Tá. falando, acho que você pode concluir a sua ideia, você estava falando dos alunos, da Dos parte alunos. dos o P dos pares, né? Os alunos se ajudando na A fazer a construção. construção. E quando eles faziam a construção dos carrinhos, por exemplo, assim, a gente fazia uma corrida maluca com eles. Na escola Uhum. tinha uma rampa. E aí a gente marcava uma linha de partida, os alunos lançavam um carrinho. Então, como que a gente ia saber qual era o carrinho? E as professoras, Uhum. claro, do dever trazer uma ideia. Vamos colocar alguma coisa que faça som que diferencie. Então, Uhum. guizos, né? A gente colocava guizos num carrinho e no outro um outro guizo, por exemplo, que os sons eram Eram diferentes. diferentes, tá? E como a gente ia saber qual carrinho tinha avançado mais? Colocava a corda, amarrava o barbante no carrinho, né? E aí o Ah, aluno ficava segurando. E depois a gente comparava com eles comparavam para ver qual é o carrinho que tinha conseguido ir mais longe. Claro, eles podiam ir onde o carrinho tinha parado e saber de quem, né, tinha ido mais longe, mas também dava uhum. para comparar com a medida, né, do barbante, quem tinha conseguido enviar mais E longe. E mais depois eles longe, né? construíam à vontade, usavam o que eles quisessem para construir, né? Fazíamos Não. isso. Bom, e isso assim foi tão apaixonante que acabou virando a minha pesquisa no curso de especialização que eu acabei fazendo em ciência e tecnologia. Uhum. Ai, ai. Nossa, Ah, mas é muito apaixonante mesmo, né? Me remete àquela questão do o que são que é o Vygotsky traz isso, né, na teoria, dizendo que o que a cultura pode fazer, o que os recursos podem proporcionar para as pessoas com deficiência, é isso que vai fazer com que elas consigam vencer as barreiras, né? Então a gente tem que se preocupar muito mais com o como a gente oferecer bons recursos e como é que elas vão superar as barreiras, do que propriamente em que elas, enfim, individualmente sejam treinadas para alguma coisa. Não é isso, né? Mas olha, com este recurso você consegue superar essa barreira, né? Então é outro tipo de pensamento. Aí a gente vê que não tem limites mesmo para o que o ser humano pode desenvolver, aprender, né? E ainda mais super assessorada aí pelas professoras, todas criativas aí, né? sim, Puxando isso, eu acho que é surpreendente mesmo, né? Com certeza muito apaixonante, porque você vê isso acontecer, eu acho que é uma recompensa mesmo, né? sim, com Olga, certeza. nós estamos chegando no fim, que pena. Eu tenho medo que o Instagram derrube minhas lives aqui, né? Então a gente vai começar, vai encerrar. Queria te agradecer muitíssimo, acho que o seu depoimento, o seu trabalho é assim um exemplo e muito assim instrutivo, inspirador para outros professores, outros educadores, né, que queiram se aventurar aí nesse campo. Acho que é um incentivo para que a gente
procure fazer essa interlocução cada vez maior entre a ideia da aprendizagem criativa e as pessoas com deficiência, né? A gente conversou um pouquinho antes da live, se a gente pensar numa escola inclusiva, que oferece oportunidades diversas para todos, né? Recursos diversos, materiais diversos, projetos diversos. Essa escola vai ser muito mais aberta, muito mais possível de ser acessada por todos, né? Se você oferece uma única coisa, né? Só escrito, só um raciocínio abstrato, você está impedindo que muitas crianças desenvolvam boas experiências de aprendizado, né? E desse jeito não, né? Por isso a escola que trabalha com esses materiais, que tem essa ideia de projetos, né? Pegar a aprendizagem por aí, ela vai ser uma escola muito mais inclusiva, né? E vai poder Sim. despertar aí os talentos de várias pessoas, né? Sim, é verdade. E assim, a parceria, né, com a equipe gestora, com os professores, né, todo projeto para ele dar certo tem que ter assim a parceria de todos, né? E assim, Com certeza. a educação, a gente tem que tentar sempre pensar numa educação para todos, né? Não é a educação para o aluno com deficiência, não é, mas sim uma educação que seja para todos, né? É nisso que eu acredito. Exatamente. E uma escola legal, colorida, com coisas divertidas, com coisas instigantes, né, é bom para todo mundo, né? Sim, Que possam aí se desenvolver e aprender das formas mais diversas, né? Acho que é é por verdade. isso que a gente acredita, né? Isso que a gente quer ver chegar e fazer acontecer. Olga, muito obrigada. Eu vou encerrar. É, muito maravilhosa a tua contribuição. Espero, quem sabe não sai um livro aí dessas experiências, hein, Olga? Ia ser legal, né? Um, acho que ia inspirar muita gente. Muito obrigada, então. Ó, o pessoal vai aguardar, hein? Vai te cobrar depois aí um livro aí contando essas experiências super e assim apaixonantes aí que você teve. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Essa live fica gravada aqui no Instagram, depois eu subo também no YouTube e no Facebook. Tem um endereço na minha bio do Instagram, dos minhas redes sociais, e depois vai para lá. E aí a gente pode compartilhar em outros lugares também. Tá bom? Agradecer todo mundo. Agora apareceu o contador, tem um minuto e meio restante.